Olá, meu nome é Alisson, esse é meu trabalho Introdução a Sistemas Dinâmicos com auxílio do Máxima e fiz juntamente com o professor Alexandre Miranda Alves. Bom, sistemas dinâmicos é uma área da matemática onde o nosso principal objetivo vai ser compreender o comportamento de funções, até mesmo funções caóticas, e tentaremos descrever certas propriedades, como por exemplo, órbitas de pontos críticos, se tais funções possuem conjuntos atratores, conjuntos repulsores e dentre outras propriedades que irão nos dar resultados satisfatórios. Passarei agora duas definições. A primeira definição é a definição de órbita. Lembrando que nesse início estamos trabalhando com espaços unidimensionais, ou seja, espaços discretos. Então, dado uma f de x em x espaços discretos, e seja x pertencente a x, a órbita desse ponto x vai ser a sequência x, f de x, f da f de x e assim por diante. Pontos fixos periódicos. Um ponto será fixo quando, ao aplicarmos ele na f, retornamos nele, ou seja, f aplicado em x é igual a x. E ele será um ponto periódico quando aplicarmos n vezes a função f no ponto x, retornarmos no ponto x. E para o menor valor natural desse n, dizemos que é o período do ponto x. Aqui nós iremos utilizar o software Maxima para mostrarmos como funciona essa órbita. Então aqui nesse exemplo desse gráfico nós pegamos a função cosseno de yn e vamos começar no ponto y0 igual a 2. Então nós vamos traçar a diagonal, né, a reta y igual a x, vamos sair dela, ao aplicarmos ela nós caímos na função, aí voltamos para a reta y igual a x, aplicamos de novo e assim por diante. Repare que ela está convergindo para um ponto. Isso não é coincidência, esse ponto é o nosso chamado ponto fixo. E nesse caso, ele é um ponto fixo atrator, porque ele está atraindo a nossa órbita. E também não é coincidência em que a interseção da nossa reta y igual a x com o nosso gráfico é justamente esse ponto fixo, que é um dos modos de descobrirmos em funções discretas onde eles estão. Podemos obter resultados bem interessantes dessa teoria, como o teorema de Sarkovsky. Considere essa ordem conhecida como ordem de Sarkovsky, que vai começar do número 3 e a partir daí todos os números ímpares, depois números ímpares multiplicados por 2, depois ímpares multiplicados por potências de 2, até chegarmos na sua cauda de Sarkovsky, que vão ser apenas potências de 2 até o 2 elevado a zero, que é igual a 1, nosso último termo. Nosso teorema diz o seguinte: suponhamos que f de R em R seja contínua, apenas isso, e que f possui um ponto periódico de período n. Então, se n precede k na ordem de Sarkovsky, f possui um ponto periódico de período k. Ou seja, com exemplos, se f de R em R for contínua e possuir ponto periódico de período 4, também vai possuir ponto periódico de período 2 e de período 1. E um outro exemplo, se ela possui ponto periódico de período 3, ela vai ter todos os pontos periódicos. Vão existir pontos de períodos infinitos nessa função. E é por isso que é um resultado de York que diz que se uma função ela tem período 3, então ela é uma função caótica. E a prova desse resultado pode ser visto na nossa referência, que mostraremos no final. Iremos agora olhar um pouco para sistemas dinâmicos contínuos, ou seja, vamos sair dessa parte unidimensional um pouco. E aqui nós não conseguimos mais obter as suas órbitas daquele modo que definimos, já que lá aplicávamos pontualmente e continuamente já não é possível. E aqui iremos analisar os seus campos de direções. E o campo de direção nada mais é do que um gráfico no plano xy, onde em alguns pontos aparece um vetor com declive igual ao valor de f de xy nesse ponto. Ou seja, aqui um exemplo de um campo de direção da equação y' igual a y mais x. E aqui esses vetores azuis vão ser os vetores que compõem meu campo de direções para esse sistema diferencial. Então aqui vocês podem reparar que igualando y' igual a zero, vamos ter a equação y igual a menos x. E repare aqui que traçando uma reta y igual a menos x imaginária, todos os vetores azuis estão horizontais, mostrando que y' é igual a zero. E esse aqui é o nosso campo de direções dessa equação. E nesse campo de direções, iremos ter as nossas soluções das equações diferenciais, que vai ser o modo que iremos olhar as suas órbitas em campos contínuos. Então,
Essas soluções diferenciais vão ser as curvas tangentes a esses vetores em todos os pontos. Então, por exemplo, aqui está a nossa solução do nosso sistema diferencial, passando pelo ponto x0, y0. Nesse ponto, teremos apenas uma curva, que é a solução dessa nossa equação. Bom, iremos fazer um estudo detalhado agora de sistemas lineares e obtermos alguns resultados para eles, através dessa nossa teoria. Então eu coloquei aqui o nosso sistema linear geral, né, x' igual a x mais by, y' igual a cx mais dy, onde a, b, c, d são constantes. E repare que nós podemos representar esse sistema através de matriz, que é o que faremos no slide seguinte. Podemos representar x' como igual a ax, onde x vai ser meu vetor xy e a, que eu vou chamar de matriz do sistema, igual a b, c, d. A primeira análise que iremos fazer, nós vamos procurar onde estão os pontos fixos desse nosso sistema linear. E eles vão ser os pontos onde as derivadas são nulas. Então, os pontos fixos desse sistema vão ser a solução de ax igual a zero. E pela regra de Cramer, que faz o link entre determinante e sistemas lineares, nós vamos ter que se o determinante de A for diferente de zero, vai existir apenas um ponto fixo, xy igual a zero, ou seja, na origem. E se o determinante de A for nulo, então teremos infinitos pontos fixos. Iremos agora procurar uma forma de classificar nossos sistemas lineares. Ou seja, queremos saber a resposta desse sistema linear sem precisar calcular ele diretamente. Bom, para isso nós vamos calcular os autovalores e autovetores da matriz do sistema. Então, teremos que calcular o nosso polinômio característico para nos dar os autovalores. Fazendo esse cálculo, nós vamos ter essa equação, e resolvendo essa equação, nós vamos ter que os nossos autovalores vão ser igual a alfa mais ou menos raiz de alfa ao quadrado menos d, onde alfa é o nosso semitraço, ou seja, metade do traço, e d é o nosso determinante da matriz do sistema. Assim, conseguiremos fazer a classificação dos nossos sistemas lineares em função do determinante e do semitraço da matriz A. Então, utilizando o software Maxima, obtemos a seguinte disposição. Antes de falarmos dela, iremos mostrar alguns elementos que aparecem. Então aqui, traçando as nossas soluções, teremos pontos estáveis, ou seja, pontos atratores. No caso aqui um nó estável, nesse caso um foco estável. Podemos ter também pontos repulsores, no caso um nó instável e um foco instável. Podemos ter também pontos em que é ao mesmo tempo repulsor e atrator. Nesse caso chamaremos eles de pontos de Sella. E voltando para o nosso sistema linear, nós conseguimos perceber quais desses pontos, graficamente falando, traçando suas soluções, iremos ter apenas olhando para a matriz A. Então, se o nosso determinante, que foi colocado no eixo y, for negativo, saberemos que teremos pontos de Sella. Se esse determinante for positivo, colocando o semitraço no eixo x, se ele for negativo, teremos pontos estáveis, no caso ou um nó ou um foco. Se ele for positivo, ele será instável, no caso ou um nó instável ou um foco instável. Se o nosso determinante for positivo e o semitraço for nulo, então teremos centro. Concluímos então que essa teoria nos dá respostas qualitativas para certas funções. E muitos problemas da vida real, na verdade, a grande maioria deles, nós não conseguimos resultados exatos. Mas muitas das vezes não precisamos do resultado exato. Então, com sistemas dinâmicos, podemos enxergar propriedades de funções que nos dão as respostas do que precisamos. Então isso é muito importante. O software Maxima foi essencial para fazermos essa análise, plotarmos esses gráficos e fazermos umas contas que demandariam muito tempo. Então essa é uma área que nos dá uma boa visão do intercâmbio entre matemática pura e aplicada, já que conseguiríamos usar essa teoria em muitas coisas, por exemplo, na biomatemática, para fazermos previsões de epidemiologia, por exemplo. E aqui estão as referências que eu utilizei. Essas duas primeiras têm toda a parte teórica de sistemas dinâmicos utilizada. Essa terceira referência é os comandos necessários para usar no Maxima para conseguirmos esses gráficos que colocamos aqui. E aqui é o site para o download Maxima, que é um software gratuito. Bom, muito obrigado.